Bom dia a todos e a todas, obrigado por verem o vídeo. Neste vídeo, basicamente, eu vou introduzir o novo Match Scoring System, MSS, desenvolvido pela Associação Multidesportiva Portuguesa, também conhecida como AMDP, e vamos basicamente apresentar as novas fórmulas, as novidades e no final vou-vos também mostrar como é que é simulada uma época. Pronto, as principais alterações são as fórmulas, foram alteradas a da Liga e a da Taça da Liga. Novidades com novas mecânicas e condicionantes na Liga e também na Taça da Liga. Na Taça ficou mais ou menos igual. E a eficiência, porque o tempo, com esta atualização, o tempo que demora a publicar os resultados será drasticamente reduzido. Novidades na Liga. A vantagem que era excessiva enquanto se estava a jogar em casa foi diminuída e é agora proporcional, ou seja, isto traz realismo porque normalmente, por exemplo, em Portugal, as equipas que têm mais vantagem a jogar em casa é, por exemplo, o Porto, o Benfica e o Sporting, que são as maiores equipas. É assim em todo o mundo, no futebol. Quanto maior é o clube, mais vantajoso é jogar em casa, porque, por exemplo, uma equipa mais pequena, como o Chaves ou o Vitória de Setúbal, tem menos vantagem a jogar em casa porque o público é menor, então é isso que esta proporcionalidade tenta refletir. Depois, a introdução dos bónus recompensa as nações que participam em iniciativas da AMDP, tal como é a AMDP Bet, e recompensa também os campeões que antigamente, até agora, eram campeões e pronto, não havia mais nada para além do título. Aqui estão os bónus da liga, são precisamente relativos à bet e às competições, ou seja, todos os que fizeram 36 ou mais predicts na AMDP Bet recebem um multiplicativo de 2% na forma. Depois, o terceiro na classificação da Bet recebe mais 0.10 golos esperados por jogo. A prata recebe 0.15, ou seja, o terceiro e segundo lugar que conseguiram prever mais a liga. E depois o ouro, ou seja, o que conseguiu prever melhor a liga, ganha um multiplicativo de 7% na forma da equipa. O campeão regional de Portugal, ou seja, o campeão da LPF, recebe mais 0.10 fixo na forma. O vice-campeão recebe 0.07. O vencedor da taça e o finalista da taça recebem o mesmo que o campeão e o vice-campeão da liga. Portanto, o vencedor da taça 0.10 e o finalista da taça 0.07. Depois, o vencedor da taça da liga recebe também 0.05 fixo na forma. E os últimos três da classificação da liga recebem mais 0.07 para, primeiro, incentivá-los a continuar e, segundo, para que não haja nações que fiquem 1000 épocas na parte de baixo da tabela. Atenção que aquilo que é fixo na forma aplica-se fixamente, sem exceção, não é proporcional a nada e os bónus são sempre relativos à época anterior. Por exemplo, esta quinta edição da liga que vai acabar ou já acabou, depende da data de publicação deste vídeo, vai influenciar a sexta edição, que é a edição em que este modelo se vai estrear, e as classificações referentes à época da sexta edição da liga vão influenciar a sétima edição da liga e por aí adiante. A sétima à oitava, a oitava à nona, a nona à décima, etc. Novas mecânicas da liga são duas que eu acho muito engraçadas. Eu acredito que muita gente da região vai gostar, até porque são inovadoras e vão mudar completamente a liga, não só porque vão afetar a maneira como os jogos são jogados, mas também a pontuação, vão influenciar diretamente a pontuação e a performance das equipas. A primeira nova mecânica é os cartões vermelhos, ou seja, os jogadores agora podem receber cartões vermelhos. Sempre que um jogador recebe um cartão vermelho é suspenso, portanto não joga no jogo a seguir. E quando uma nação recebe 5
cartões vermelhos na mesma época, o próximo jogo em casa, depois da, da atribuição do quinto amarelo, é jogado sem público. Ou seja, o bónus não, a, a pontuação de jogar em casa desaparece nesse jogo. E nós criámos, a MDP criou um script para simular a LPF em massa, para testar, ou seja, correr 5.000, 10.000, 100.000 edições da liga de uma vez. Algumas simulações demoraram horas por serem um grande número que nunca vai acontecer, mas isto é para testes. E nós notamos, a associação, que quando o jogo de o jogo que a equipa joga sem adeptos em casa tem uma taxa de vitória de cada equipa similar aos jogos que são pura sorte, ou seja, aos primeiros 5 jogos da época, depois a ronda 15, 25, 35 se houver, etc. Portanto, isto afeta muito não só ficar com menos de um jogador durante o jogo, como depois o jogo que a equipa joga em casa sem público. Depois a segunda mecânica, que é outra bastante engraçada, é as lesões. Ou seja, os jogadores podem agora sofrer lesões que lhes podem deixar fora um ou vários jogos. Não é como os cartões vermelhos que quando o jogador leva um cartão vermelho fica um jogo fora. As lesões podem deixar um jogador fora 5, 6, 7 jogos. E como é que isto é calculado? Basicamente, sem entrar em detalhes muito técnicos, existe uma pontuação de saúde e quando o jogador vai para baixo de uma certa pontuação de saúde, pode-se lesionar. Mas ele pode continuar a ir para baixo ou até subir sem se lesionar. O que é que acontece? Quando o jogador acaba efetivamente por se lesionar, quanto mais baixo for essa pontuação de saúde, mais jogos o jogador vai ficar fora. Ou seja, um jogador que só se lesiona aos 40 dessa pontuação de saúde, que é de 0 a 100, vai ficar mais jogos fora do que um jogador que se lesionou aos 60, por exemplo. Estas são duas mecânicas que eu acho que vão ser muito diferenciadoras da liga, são inovadoras, a meu ver, e vão dar uma nova, digamos, mística, uma nova essência à liga. E atenção que esta pontuação de saúde não aparece em lugar nenhum, é simplesmente para simular, mas quando um cartão vermelho é aplicado ou quando acontece uma lesão, aparece no post do RMB e já vão ver isso quando eu vos mostrar como é que simula uma época. Depois as novidades da taça são três. A primeira é os resumos inteligentes, ou seja, os resumos agora são escolhidos não aleatoriamente, mas em volta do resultado e podem mencionar jogadores apenas de nações que estejam na liga. Ou seja, se a nação não está na liga, não pode ver um jogador seu mencionado porque esses jogadores não existem. A segunda é os resultados, ou seja, os resultados agora são mais realistas que na versão passada, que foi uma queixa que houve, ou seja, 7-5, 3-6, estes resultados realistas eram muito frequentes e isso agora foi corrigido. E a sorte pura foi melhorada, ou seja, o modelo de atribuição dos resultados é agora o mais aleatório possível, matematicamente falando. A nova fórmula da Taça da Liga é a sua única novidade. O formato vai continuar a ser o mesmo. As 8 nações que ficam em cima da classificação da Liga são as apuradas, mas a sua forma é uma coisa completamente diferente, feita do que já foi feito pela associação. É super inovadora em termos da associação e é mesmo muito diferente do que já foi feito. E eu acho que a Taça da Liga vai deixar de ser só a terceira competição da AMDP e vai começar a ser uma coisa que as pessoas gostam mais e que acham mais engraçada porque é uma forma completamente diferente. É a seguinte: 0% baseada em escolha aleatória do vencedor, ou seja, nada a ver com a taça,
que é sorte pura. Aqui não há sorte pura nenhuma. Antes era assim, deixou de ser. 0% baseado em outras competições da associação. 0%. 50% baseada na quantidade dos posts do RMB das nações e 50% baseada em estatísticas do Nation State das nações. Ou seja, algo completamente diferente, porque nunca na história da associação foi usada como métrica para cálculo do resultado os posts do RMB ou as estatísticas do NS. Vou-vos rapidamente explicar como é que é calculado um jogo da Taça da Liga com esta nova forma. O RMB, simples. Se o Eiria jogar contra o Alvarista e ele tem 60 posts e o Alvarista tem 40, o Eiria fica com 30 dos 50 percentagem que vale os posts e o Alvarista fica com os outros 20. Ou seja, é somado e depois é dividido. A nação que tem mais posts no RMB fica com mais pontuação desses 50% que valem o RMB. Atenção, a quantidade dos posts é referente aos últimos 3 meses do momento em que é feita a simulação. Ou seja, a simulação pode ser feita em 11 de novembro e depois os resultados são publicados a 25 de novembro, mas o que conta é os últimos 3 meses a partir do dia 11 e não do dia 25. Ou se a simulação é feita em agosto e a Taça da Liga acaba só por começar em setembro, aquilo que conta é os 3 meses antes de agosto e não de setembro. Porque isto não é em direto, é simulado, então é os últimos 3 meses à data que é feita a simulação pela associação. Depois são sorteadas 3 estatísticas do Nation State, ou seja, pode ser os direitos civis, uma indústria, são 3 estatísticas da nação que são aquelas que são afetadas quando nós respondemos aos issues, aos problemas. São essas estatísticas, exceto as estatísticas do evento dos zombies e de outros eventos temporários. Agora só me consigo lembrar dos zombies, não me lembro se há mais alguma, mas essas estatísticas não são consideradas. Depois é feita a média das 3 estatísticas e é convertida numa percentagem, ou seja, numa pontuação de 0 a 100. Depois é feita a tradução em gols, ou seja, o coeficiente é convertido em gols esperados e depois dá um resultado normal, 3-1, 2-0, 1-1, depois tem de ir a penaltis, que é feito também pelo coeficiente e é feito assim, é assim que dá um resultado. Bem, terminada a apresentação de como funciona o sistema e das novas formas, vou-vos agora mostrar como é que se faz e como é que eu simulo uma época inteira. Pronto, já preparei aqui o sistema, então agora vamos correr. Ele vai carregar para carregar os dados, as nações, que é feito a partir de um ponto de JSON, ou eu agora esqueci-me do nome completo, mas é feito a partir de não está fixo no código, é a partir de outro ficheiro. Pronto, aqui temos a interface. Temos aqui, isto já vem com dados preenchidos porque isto é guardado, quais é que são os dados que eu tinha preenchido para a coisa. Mas vamos aqui selecionar todas as nações. Então está aqui uma seleção aleatória de equipas da Taça da Liga. Ou seja, vamos assumir que toda a gente está na Liga e na Taça. Temos aqui um aviso que há algumas nações extintas. Eu posso desmarcar. Agora só temos as nações vivas. Vamos assumir que esta época vai ser de 20 de agosto até 23 de novembro. Ou então até podemos fazer os 3 meses certos. Fica 3 meses certos. Depois aqui podemos adicionar preferências de calendário, ou seja, os dias em que eu estou mais livre. Por exemplo, se eu estiver livre à terça, à quinta, à sexta e ao sábado, eu seleciono assim. Depois dias proibidos,
ou seja, dias que eu já sei que não vou conseguir publicar. Podemos adicionar aqui um dia, por exemplo, se no dia 17 de novembro não puder, coloco aqui, depois venho aqui e isto aqui normalmente não se edita nada e iniciar simulação. Vai dizer aqui quais são as jornadas que vai haver e vai começar a construir o calendário, a simular a liga, a taça e depois a taça da liga, que é o que demora mais porque o sistema tem de ir buscar dados ao nation state. Pronto, já está simulado. Agora nós podemos ver aqui os dias de estágio no período, os dias com jogos, match days, e os dias sem jogos. Como o período é muito largo, as épocas são mais curtas, ficamos com muitos dias sem jogos. Podemos ver aqui o total dos jogos, o total dos golos, a média de golos por jogo, os jogos por dias da semana e algumas outras estatísticas. Depois podemos vir aqui a épocas e podemos selecionar várias épocas. As épocas que eu simulo ficam guardadas e eu posso ver aqui o calendário. Isto é tipo uma dashboard que estava inclusive no plano estratégico para 2026-27 e que estava para outro trimestre que não era este e já consegui fazer isso. Mas temos aqui uma dashboard em calendário que eu posso ver todos os dias da competição, ou seja, a época acaba aqui com o final da taça. Podíamos ver aqui que o Alvarista ia ganhar a taça ao Codin. Está aqui para colocar no despacho antes da publicação do resultado, para colocar no despacho depois da publicação do resultado e o post do RMB. Mas podemos ver aqui os dias por liga, taça e taça da liga. Podemos também ver os dias proibidos, ou seja, a final da taça da liga aqui seria Libertalia Area, ia ganhar a U Libertalia, se correto. Podemos ver aqui os gols, podemos ver os posts e os status sorteados, e ficaria em terceiro o Alvarista contra o Codin, curiosamente é o mesmo resultado do que a final da taça simulada. Podemos também ver aqui os stats escolhidos e os posts feitos. Fica tudo escrito no post, no caso da taça da liga. Depois, um dia aleatório da liga, podemos ver aqui a ronda 16, temos aqui os jogos outra vez para o despacho e o post. Aqui está o post que depois seria para o RMB. Podemos ver aqui que houve aqui esta lesão, por exemplo, o Franco Palestino de New Liberty Kingdom vai ficar fora por 2 jogos, ou seja, ficará na ronda 17 e 18 fora, e não existe aqui nenhum vermelho, mas depois podemos ir à procura de um. Depois está aqui a lista de melhores marcadores atualizada. Vamos tentar encontrar uma expulsão. Temos aqui uma expulsão do jogador de Alentejo de Algarve, foi expulso e ficará o próximo jogo fora. Podíamos tentar encontrar qual é que seria a equipa que ia ter o jogador expulso, os 5 jogadores expulsos, se houve, mas isso pode demorar um bocadinho e eu não quero alargar muito aqui a isto. Podemos copiar diretamente o post do RMB, podemos remarcar o dia, ou seja, se não me der jeito, se não me der jeito fazer, posso, por exemplo, marcar para o dia seguinte. Ele vai atualizar os ficheiros. Podemos ver aqui que foi remarcado. Também podemos ver aqui editar os dias proibidos, adicionar ou remover. Podemos editar os dias preferidos da semana e recalcular o calendário com esses dias. E podemos... é basicamente isso que podemos fazer. Não há grande coisa mais que podemos fazer. Podemos ver aqui diretamente a competição inteira, a época inteira, aliás. Fica aqui tudo no ficheiro de texto e também fica no ficheiro de Word, e o calendário também fica no ficheiro de texto
como podem ver, também fica aqui. Depois pode ser colado no RMB como calendário provisório. E pronto, é basicamente isto. É basicamente este o MSS, o novo MSS. Qualquer dúvida que as nações possam vir ter, nomeadamente as nações que façam parte da associação, por favor, peçam esclarecimentos, mandem em telegrama ou esclareçam no canal da cultura do Discord regional. E espero que gostem do novo MSS. Deu trabalho, certamente. Eu vou deixar. Não tenho aqui o cálculo feito, mas vou deixar na descrição o número de linhas que os programas, que os scripts têm, porque são vários scripts que fazem esta aplicação que vocês veem aqui. E em nota de agradecimento a todos os membros da AMDP, porque todos os que ainda estão e os que não estão, os que já tiveram e já não estão, porque sem eles não só a associação não teria a sua relevância, não poderia ter a legitimidade para terminar o campeão regional, como também este motor não existiria, porque não haveria necessidade para ele. Uma nota final também sobre o source do código: a associação vai continuar a mantê-lo privado, continuar a manter a sua posição que já tinha esclarecida em comunicado oficial e no plano estratégico. Portanto, vai ficar exatamente igual. O código vai ser fechado, não vai ser revelado em breve, nos próximos meses, nos próximos anos, a não ser que haja alguma mudança de posição, mas até agora a AMDP vai manter o código fechado pelas mesmas razões, que é a integridade das competições, até porque agora com a BET lançar o código para o ar significaria que significar que alguém podia reverter o processo e descobrir os resultados, e a associação não quer isso. Portanto, o código vai-se continuar a manter fechado, mas qualquer dúvida que os associados tenham sobre ele, que possa ser partilhada, a associação esclarecerá. E obrigado por terem assistido o vídeo, que não sei quantos minutos é que é, mas imagino que não tenham sido poucos. Obrigado e boa época. Element of surprise. 我在北京。老天保佑，金山银山全路人。老天教唆别管江湖。O Cristiano Ronaldo, ele tá carregando o Solskjaer, ele tá carregando o Pogba, ele tá carregando o Rashford, ele tá carregando a família Glazer, o Cristiano Ronaldo tá carregando o Old Trafford, ele tá carregando tudo só. We're going to win so much, you may even get tired of winning.